caro internauta, bem-vindo a mais uma edição do GM Podcast. É sempre um privilégio tê-lo aí desse lado para esses dedos de conversa neste teu programa da internet, teu programa que de forma descontraída passa informações úteis para si, úteis para inspirá-lo e motivá-lo, portanto, nos seus desafios. E antes da gente começar o programa, se você está aqui é porque gostou do conteúdo, algo que te chamou para aqui, então o canal é útil. Que tal deixar aí um like e seguir, convidar mais pessoas a seguirem? Faça isso para que nosso canal possa continuar a crescer e a alcançar mais pessoas com estes conteúdos inspiradores. Hoje no programa tenho alguém muito especial, eh, uma mulher, e ela faz por merecer, é uma mulher que se destaca, chama-se Cleide Marinella, é jornalista de profissão, mestre em gestão dos mídias digitais, chefe de redação de uma das maiores empresas de mídia no país, isso sendo ela tão jovem, portanto, tem muita coisa a nos dizer sobre o seu percurso. E desde já saúdo, olá Cleide, bem-vinda ao programa. Olá, Cleófas. Olá a todos os espectadores. É um privilégio fazer parte deste espaço de conversa. Espero que, de facto, seja útil e seja interessante partilhar convosco um pouco daquilo que é a Cleide. Confesso que estou encabulada depois de ouvir-te apresentar-me. Tem coisas que, por serem rotineiras, às vezes nos esquecemos, não sabia que era tudo isso. Obrigada por me recordar. Pois é tudo isso e muito mais vamos descobrir ao longo da nossa conversa. Mas eu quero ter a certeza que estou a pronunciar o teu nome da melhor maneira possível, porque como está escrito, não é como eu geralmente pronuncio, é como está escrito no teu ecrã, neste caso. Como é que se pronuncia seu nome? É, acho que só isso já dá uns 5 minutos de conversa. Bom, É. acho que mas não é um caso, não é um caso isolado. Penso que acontece isso com uma boa parte dos moçambicanos. O meu nome foi idealizado por uma prima minha, sobrinha da minha mãe, e nessa altura o nome que ela deu-me foi Cleide, mas Ok. quando passou-se para a fase do registro, por alguma razão, a senhora lá do notário, em vez de Cleide, escreveu Clede. Só Uhum. que eu cresci a vida toda a apresentar-me como Cleide. Toda vez que vem me perguntar se o meu nome, chamo-me Cleide, chamo-me Cleide. Até que, quando eu estava na 7ª classe, surgiu a necessidade de tratar o bilhete de identidade, BI. E foi nessa Yeah. altura, quando me tiram o meu assento de nascimento, que eu descobri que, afinal de contas, no meu documento vinha escrito Clede e não Cleide. Ei. Mas para evitar a burocracia, esse processo todo maçudo, que ninguém gosta de emissão de documentos, eu acabei assumindo o CLED. Tanto é que nos meus documentos, diplomas, certificados e como jornalista, eu assino CLED. Mas quando me perguntam, eu chamo CLED. Ok. Então é uma Cleide que se chama Cleide. Yeah, Fica à vontade para pronunciar os dois. Estou clara de que são as duas pessoas. Eu acho que essas pessoas do registro cometeram muitas falhas ao longo da história. São poucos os nomes não comuns que estão bem escritos. São muito poucos mesmo. Eles sabem escrever Antônio, sabem escrever Alberto, mas quando o nome é um bocadinho incomum, há muitas histórias que podemos amanhecer só a falar deles. Mas ok, vamos então para a dona deste nome, Cleide, que também é Cleide. Cleide, pode nos falar um bocadinho de si? Quem é Cleide Marinella? Quem é, na sua própria voz. Bom, a Cleide Marinella, como já disseste na introdução, é uma jovem de 28 anos de idade, mãe de uma menina de 5 anos, companheira ou noiva e que vive maritalmente há mais ou menos 7 anos. Tive uma
infância baseada toda na capital do país, sou natural de Maputo, cresci na Matola, mas nasci também na cidade de Maputo. Mas foi depois que passei para a universidade que comecei a ter um pouco mais de contato com a cidade de Maputo propriamente dita. Considero-me uma pessoa simpática, de fácil trato, e por conta disso, desta simpatia ou deste fácil trato, vamos dizer capacidade de socialização, as oportunidades, sejam elas acadêmicas ou profissionais, foram surgindo. Acredito também que sempre tive em mim uma forte veia de liderança, ainda que nessa altura não tivesse esse nome, mas desde o ensino primário que sou uma pessoa que faz parte do grupo da escola que se destaca, que tem uma boa relação com os professores, a responsável por ir levar o livro de turma, o giz, por ir apagar o quadro, por responder às perguntas, por ser chefe de turma. Então, eu costumo dizer que todas essas coisas, ainda que de forma inconsciente, contribuíram para que hoje eu seja a jovem que já está aí a descrever, licenciada em jornalismo há 5 anos, mestre em gestão das mídias digitais há mais ou menos quase 6 meses, 5 meses por aí. Um mestrado feito num período atípico, com novidades, uma experiência sui generis para todo o país. Refiro-me à pandemia da Covid-19 e acredito que foi um período também que serviu para que todos nós crescêssemos, nos autodescobríssemos e encontrássemos novas formas de sobrevivência e de definir melhor as nossas metas e objetivos pessoais. E, de forma resumida, é isso. Eu considero-me uma pessoa simpática, com uma forte capacidade de socialização e que aproveita todas as oportunidades que surgem e está aqui a correr atrás do seu lugar ao sol. Ok, acho que é um bom resumo e tenho o prazer de testemunhar muitas das características que a Cleide mencionou aí. Afinal, conhecemos-nos também já há um bom par de anos e às vezes temos estado nas Pois. mesmas. E acho que estivemos em pelo menos três momentos prolongados, ou a estudar ou a trabalhar no mesmo lugar. ECA, depois Grupo Soico e de novo ECA, né? Então É, temos já uma boa estrada. E a Cleide é isso, é daquelas pessoas que na faculdade é conhecida, né? Era conhecida, acho que por alunos de todas, estudantes de todas as turmas, não importava se estava mais à frente ou mais atrás, mas era uma pessoa sempre notável e destacada pela simpatia e pela liderança. Para quem não sabe, estudamos juntos agora no mestrado e a Cleide era chefe do nosso grupo. uma De chefe repente, sem pasta, diga-se. vimos que a Cleide era chefe. De repente, todos sentimos que a chefe aqui é a Cleide e desempenhou um papel muito bom na liderança do nosso grupo. Tanto é que o grupo com taxa de sucesso mais alta, né? Já temos três, Pois, 3 de três 5. graduados, está a ver? 3 de 5, de um total talvez de 7 de toda a turma, ou 8, não passa disso, que já fecharam o curso. Então, é só para testificar que Cleide, isso que ela resumiu e muito mais. Então, Cleide, na Matola, estavas mesmo na cidade da Matola ou em que parte da Matola? Sim, Na tua infância, considera-se neste caso. cidade, sem ser necessariamente a zona do Godinho, podemos assim dizer. Eu estava na Uhum. Matola 700, deixa só recuar um pouco, dizer que nós cá em Moçambique não usamos muito esse termo, mas os brasileiros
gosto muito de dizer, venho de uma família humilde. Não, não sei se esse termo se encaixa ou se enquadra, mas podemos dizer que venho sim, de uma família humilde, humilde na medida em que sou filha de pais separados, nunca tive a felicidade de ter a minha mãe e, e o meu pai a viverem juntos. E por conta disso, sempre vivi com a minha mãe. Se for a recuar mais um bocadinho, a história deles de relacionamento foi muito casual, podemos assim dizer. Dois jovens apaixonados que envolveram-se, a moça ficou grávida, e tem duas versões. A minha mãe diz que contou ao meu pai e o meu pai não ligou. O meu pai diz que a minha mãe nunca contou. É melhor Mas deixar assim, só para evitar, deixa evitar de muita coisa. assim, para evitar Yeah. problemas. Uhum. Então, isso fez com que eu passasse toda a minha infância até a juventude a viver só com a minha mãe. Outra coisa também que eu acho que é importante partilhar aqui, e muito provavelmente tenha servido para passar-me esta força de vontade de ir atrás das coisas e tudo mais, é esta capacidade de liderança, esta força, esta coragem que eu sempre tive como referência vindo da minha mãe. A minha mãe estudou até a 10ª classe, mas com muito esforço, e teve que interromper os estudos justamente por conta da gestação. Nessa altura, ela vivia com os irmãos no bairro do Alto Maé, mas depois que deu à luz, teve de mudar-se do bairro do Alto Maé para a casa de um outro irmão, no bairro do Inhagói. Nessa altura, acredito que eu tinha por aí uns 2 anos, foi quando ela começou a trabalhar, e depois de 1 ano e meio, ela decidiu que já estava em condições de arranjar o seu próprio canto, pagar uma renda e mudar-se com a sua filha, no caso eu, para ter uma vida mais independente e não dar trabalho aos irmãos, e mostrar que já cresceu. E sim, foi mais fora de época, pelo menos para aquilo que eram os planos dos irmãos, não estavam à espera que ela fosse mãe naquela altura, porque ainda estava com os estudos por concluir, teve de interromper, ainda não trabalhava e não tinha o pai da filha por perto. Então, foi nessa altura que nós fomos viver na Matola. Era uma casa arrendada, tipo 1. Lembro-me bem, porque foi um período bastante longo que nós vivemos lá, acredito que desde os meus 5 anos, posso assim dizer, dos 5 aos 11, 12, eu vivi na Matola, NEMA 700, chama-se Matola B. A Ok. referência é Rua da Esquadra, e estava lá também numa escola primária, próximo à Rua da Esquadra. E por conta da localização da minha escola primária, automaticamente a minha escola secundária foi a escola secundária da Matola. Daí que 8 anos depois eu mudei-me do Cinema 700, da zona de Cinema 700, para o bairro da Machava, também na Matola. Mas ainda assim continuei a estudar na escola secundária da Matola. Então, por isso que digo que tenho uma forte ligação com a Matola. Só depois de fazer a 12ª classe, concorrer para a UEM, ser admitida e começar a fazer o curso de jornalismo, é que já comecei a frequentar a cidade de Maputo. Yeah, este é um aspecto particular aqui da cidade de Maputo, talvez por ser grande, é normal fazer toda a vida num bairro ou numa parte, sem precisar de ir para o centro da cidade, porque temos o que precisamos, né? Temos escola, temos Foi, mercados, temos shoppings, temos hospital, temos as coisas básicas em todos os bairros. Isso é uma coisa incrível que nas nossas províncias falta muito. Quase toda a gente conhece a Baixa, porque precisa de ir à Baixa para alguma coisa. Claro, os de Maputo também conhecem, mas tive a experiência de estudar com alguns colegas que tinham mesmo dificuldades de
circular pelo centro da cidade, porque fizeram... Aliás, até mesmo adultos ainda nos Sim, perdemos. Eu costumo dizer que, para mim, as referências para chegar aos locais é perto do lugar X. Essa referência de yeah, avenidas, edifícios emblemáticos, é algo que eu tive que adquirir ao longo do tempo, mas também por conta da minha profissão como jornalista, a exigência é um bocadinho yeah. maior em termos de conhecimentos, mas para os cidadãos comuns no dia a dia, o fato de sermos de Maputo não nos dá o Não domínio significa que conhece. sobre a cidade. Essa cena de ruas, avenidas, nós que viemos, tivemos que aprender para... Epa, porque nos ensinaram assim, disseram que o segredo para conhecer Maputo era saber o nome das ruas e avenidas, e funcionou bem. Então acabou por ficar na cabeça. Yeah. Então, nesse aspecto, vocês estão melhor que nós. Pelo menos nome de ruas e avenidas, eu garanto que estamos. Agora, conhecer, isso já depende das vivências de cada um. Mas assim, Cleide, em termos de teu percurso profissional, quando é que começa a ser traçado, especialmente essa escolha pelo jornalismo? Eu sei que, arrisco em dizer, para a maior parte dos moçambicanos, na infância, este não é um curso que se pense, e até porque é novo também em termos de instituições superiores que dão jornalismo. A própria UEM só começou em 2004. Não sei se antes da UEM, acho que existia a escola de jornalismo, mas não era superior. Como é que começa a se traçar esta linha de pensamento para ir ao jornalismo? Podes contar um pouco disto? Exato. Tem graça que eu, quando decido fazer o jornalismo, não, na altura ainda não tinha muitas referências sobre por que fazer jornalismo. A lógica que eu usei é que tinham de ser cursos e os exames para admissão fossem português, história e geografia. São as disciplinas que eu me tinha saído bem na 12ª classe, tinha tido notas para dispensar, não fui ao exame e tudo mais. Mas antes de tentar admitir na UEM, eu concorri para a atual Universidade João Chissano, antiga ISE, Instituto Superior de Relações Internacionais. E lá os exames são um bocadinho mais cedo. E eu chumbei, fiquei muito apavorada. E aquela ideia que se cria de que a UEM é muito mais rigorosa, colocou-me em pânico. Fiquei com o sentimento de se não conseguir entrar no ISRE, é na UEM que vou conseguir. Lá no ISRE, eu tinha também duas opções. Concorri para o curso de Relações Internacionais e Diplomacia, que foi a minha primeira opção. Eles só tinham dois cursos na altura. E a segunda opção era Administração Pública. E as disciplinas para admitir para esses cursos também eram essas que eu mencionei, português, história e geografia, as essenciais das letras, podemos assim dizer, que foi o ramo que eu segui a partir da 11ª classe, 11ª e 12ª. Então, quando chegou a hora de pegar o edital da UEM, eu só tinha que encontrar os cursos com essas disciplinas, porque eu já tinha estudado antes para o exame de admissão para o ISRE, e era mais prático voltar a preparar, vou continuar a preparar-me nessa mesma lógica. E quando estava nesse processo de escolha, já sabia que um deles era administração pública, porque também tinha no, Na UEM. na UEM, e o Uhum. outro era jornalismo. E quando eu comentei isso com a minha mãe, ela recordou-se e ela já tinha esse plano de, depois de concluir a 10ª classe, que ela teve que interromper, ela queria entrar para a escola média de jornalismo. Como disseste, na altura era uma das poucas, antes mesmo de existir o que hoje conhecemos como ECA. Mas isso foi um sonho interrompido. Então, a partir daí, ela encorajou-me. E esse encorajamento veio pelo fato de que, durante esse processo dela de interromper os estudos para dedicar-se à minha criação e tudo mais, ela chegou a trabalhar durante algum tempo na televisão de Moçambique. E eu tinha uma tia, tenho até hoje uma tia, que já é reformada, mas que na altura também estava lá na televisão de Moçambique, esposa de um dos irmãos da minha mãe.
Então, ela convivia muito com ela e também, por conta dessa experiência de trabalho que ela teve curta, essa passagem na TVM criou-lhe mais essa apetência pelo jornalismo. Então, quando eu falei do curso, ela encorajou-me, disse, vamos lá ver, no fim do dia vai estar a realizar o meu desejo, vai estar a fazer o Yeah. curso que é o curso que eu gostaria de fazer. Então, depois dessa decisão, de ir lá prestar as provas, depois passar, depois já foram surgindo muitas outras coincidências. Eu tenho um primo, um filho de um dos irmãos da minha mãe, que também é jornalista, e já nessa altura já era jornalista na TVM, Gilberto Nhantugo, e virado para a área do desporto. Depois de um tempo, começou a fazer jornalismo mais generalista, chegou a ser diretor de informação e é atualmente diretor de desporto. Então, já no curso ou no decurso... Desculpa, estás a falar de Gilberto? Como? Estás a falar de Gilberto? Sim, Gilberto Nhantumbo. Ok. Ok, só estava a pescar. Pelo percurso não podia ser outro, senão Gilberto Nhantumbo. Pois, ele é filho de um dos irmãos da minha mãe. Ok. Yeah. Então, Epa, aí já, enquanto contas a tua história, contaste parte da minha. Coincidência só. Yeah, porque eu também tive mais ou menos isso. Quer dizer, só coincidência de cursos. Também concorri para ISRE, mas ali não foi por nada de sonho. Era mesmo para querer o curso que achava que ia me dar bem na vida. Relações internacionais, não sei quantos. Até admiti. Eu vim para Maputo para estudar relações internacionais. Só que depois saiu o resultado da UEM, jornalismo, e eu acabei mudei de ficando com ideia. ele. Yeah. Mas eu acabei de ficar porque, pá, para mim já jornalismo E foi era fácil fazer paixão essa mesmo. escolha, tomar a decisão de vou ficar com a UEM e não com a IGE. Foi porque depois as pessoas que deviam me aconselhar deixaram as coisas nas minhas mãos. Então fiquei sem pressão de fazer outra coisa qualquer. Disseram, ok, escolhe o que é que tu queres. A Então eu disse, decisão fica contigo. yeah, vou fazer o que eu gosto e fiz. Mas quando saí da Beira para cá, era mesmo para fazer relações internacionais. Yeah. Uau! Então, mas eu que queria perceber de ti, Cleide, continuaste a apostar na administração pública e jornalismo. Qual era a primeira opção e qual era a segunda? O encorajamento da A sua mãe. jornalismo era a primeira, a Ficou a administração pública era primeira. a segunda. Ok. Yeah. Ok. Yeah. Então, quando eu consegui entrar, foi uma alegria imensa, e a partir daí, como disse, começaram a surgir as coincidências. Tia Mémia, o Mano Betinho, e não sei o que mais. Então, comecei a ficar animada com a ideia, e depois as pessoas também que já estavam no ramo começaram a ficar animadas com a ideia de poder ter alguém que também estivesse a seguir a mesma área. Como disseste, ao longo da nossa conversa, o jornalismo não costuma ser uma das primeiras opções para os estudantes moçambicanos. Não é comum ouvir alguém dizer que quer fazer curso superior em jornalismo. Agora, talvez um pouco mais, né? Porque a nova Porque já geração se olha para nós, conhecem, já sabem. provavelmente como vedetas, mas em Yeah. 2011, 2010, não era assim. Então, a partir daí, comecei o curso. Acredito mesmo que o percurso profissional, como estiveste a perguntar, começou a traçar-se a partir do primeiro ano. Dei-me muito bem logo no primeiro semestre. Como disse, já tinha uma experiência da 12ª classe, onde não tinha feito nenhum exame, tinha dispensado todas as disciplinas. E quando entro para a ECA, dispensei também todo o primeiro semestre. E ficou aquela ideia de, eu nasci para fazer isto. Por que eu queria me Quando perder lá dispensas. nas relações internacionais? Yeah. Epa, nice. E O bem, é jornalismo é que é o importante. meu curso. Sim, acho que encaixou como luva, né? Se chegas e começas a brilhar, a primeira impressão é determinante. Mas também acontece uma E a coisa vontade é de manter o ritmo.
Sim, porque senão as pessoas vão dizer que foi um engano, né? Os colegas vão dizer que foi um engano. Mostrar que não houve sorte. Yeah. Mas assim, realisticamente a gente sabe que depois daquela vontade toda, entrar para jornalismo. Deixa só aproveitar, há uma coisa, senão vou morrer sem dizer. Eh, minha referência para o jornalismo foi o Hélio Jonassi. Gostava de vê-lo apresentar ali E o já assistia dele jornal. na altura. Já, porque o meu pai sempre gostou de noticiário, então ouvia rádio primeiro com ele, quando pequenino, né? E ele perguntava se eu estava a entender. Eu dizia que sim, mas não estava a entender. Eu respondia que sim, que era para ter o privilégio de sempre ouvir o RM Jornal com ele. Mas depois passo a viver com o meu irmão e na hora de telejornal sempre se pôs noticiário, todos nós víamos noticiário. E no tempo em que eu via, o pivô principal era o Hélio Jonassi. Então eu disse, puxa vida, aquele Ah, senhor, eu tenho que chegar. E na faculdade, quando uma vez eh, acho que estava a estagiar num jornal qualquer, fui a um evento em que o Hélio Janassi também estava, eu disse, puxa vida, estou cada vez mais próximo da realidade, do sonho. Então só abri um parênteses para para imagino. partilhar isso. Yeah. Mas aqui a pergunta é, quando a gente entra para a faculdade, uma das coisas que acontecem é cair a ficha. Né? Por exemplo, eu entrei para a ECA e descobri que não é bem assim, não é porque estou aqui que vou ser como ele já nasce, né? A vida Os não está percursos resolvida. não é bem assim, não basta estar aqui e prontos, né? Há várias saídas profissionais, depois começas a entender a realidade do jornalismo moçambicano, as condições da maior parte das redações que não são realmente das mais motivadoras na sua maioria, as condições de vida do próprio jornalista, você começa a perceber que, epa, é mesmo amor, é por amor que a gente Amor à camisola no mantém-se. verdadeiro Yeah, sentido. yeah. Então, queria perceber como é que foi. Tiveste também essa experiência de choque quando começaste a perceber a realidade do jornalista moçambicano? E, caso tenha ou não, se diste que a sua saída profissional ainda assim continuava a ser no jornalismo ou pensaste em outras saídas profissionais após o curso? Bom, deixa-me só concluir que depois dessa experiência, desta boa impressão com o primeiro semestre do curso, a Uhum. tendência nos semestres seguintes foi manter, mas claro, Yeah. Cleide, estás aí? foram surgindo disciplinas, do que a jornalista não é só lidar com letras, não é só lidar com palavras. O que a estatística está a fazer aqui? E onde o rendimento acadêmico começa a baixar um pouco, depois começam a vir já os laboratórios, e um dos maiores desafios dos laboratórios não é só uma situação exclusiva da ECA, mas de todas as escolas de ensino superior, a questão de falta de meios, de equipamentos para, para manter esses laboratórios. E foi aí já quando começou aos poucos a cair a ficha sobre o que o futuro nos reservava, porque estamos numa circunstância em que até na própria escola não temos meios suficientes para fazer as aulas práticas, o que dizer de lá fora que não temos o controle sobre o que vai acontecer nas redações. Depois, tive uma outra experiência feliz e de alguma forma salvou-me dessas carências, que foi fazer um intercâmbio no último semestre do curso na Universidade Federal do Paraná. Foi a primeira vez que fiz uma viagem internacional, que apanhei avião, que tratei passaporte. Yeah. E que independência, maturidade, e sair literalmente da asa da mamãe, sair do meu país para ir viver num outro país por conta, risco e responsabilidade próprias.
Era, obviamente, uma bolsa que cobria questões de alimentação, hospedagem, necessidades com os materiais escolares, mas foi como se tivesse a sair de uma realidade e ir nascer numa outra. Encontrar um ambiente, uma atmosfera totalmente diferente, de pessoas que estavam lá a formar-se, mas com um pensamento próprio, ideias muito críticas, e uma abertura para interagir com os próprios docentes. Se tivéssemos uma palestra e aparecesse, por exemplo, algum jornalista renomado, a forma de colocação das ideias, sem aquele distanciamento, sabes? Agora, dar exemplo da primeira vez que encontraste, perdão, que encontraste, por exemplo, o Hélio Jonas, imagino aquele receio que tivesse até de lhe cumprimentar, como é que abordar diariamente, a dizer que são fãs e não sei quem mais. Mas lá, pela forte cultura, pela forma como eles são educados, aquilo é algo totalmente natural. Eles abordam as pessoas de forma muito frontal, independentemente de estarem nessa posição de um jornalista já bem-sucedido, de um docente, de um professor e de um estudante, podemos assim dizer, finalista, mas que não deixa de ser estudante. Então, ter essa experiência de uma outra realidade, também ligada ao jornalismo, fez-me perceber que era possível. Nós tínhamos, sim, condições diferentes, estávamos numa outra realidade, mas aplicando muito provavelmente os conhecimentos adquiridos lá em Curitiba, cá em Maputo, haveria espaço para, de alguma forma, fazer diferente e ter sucesso. Só precisaríamos de paciência e uma questão de tempo para poder implementar todas as partes positivas desse processo. Então, quando eu volto de Curitiba, já estava praticamente no último semestre, e uma das exigências desse último semestre era fazer estágio. E nessa altura, não me recordo agora como é que foi o processo seletivo, mas acabava de surgir uma ONG, mudou de nome agora, mas na altura era a IREX Moçambique, e que tinha oportunidade de estágio para finalistas em jornalismo. Parte dos colegas da turma anterior, da qual eu era caloira e eles eram masas, já estavam nessa organização a trabalhar como estagiários, já mais ou menos 6 meses. Então, o grupo a seguir seria praticamente o segundo grupo. Eu tive a informação, vi o edital e interessei-me. Mesmo, como estava a dizer, fruto dessa experiência do Brasil. Posso assim dizer que essa ousadia de que estou no último semestre, mas já tenho capacidade suficiente para exercer, entre aspas, a profissão. Algo que não acontece, e lamentavelmente até hoje, é muito discurso, embora já estejamos em 2023, alguns estudantes ainda têm esta ideia muito quadrada de que eu preciso terminar de estudar para começar a expor-me no mercado de emprego. Então, eu peguei dessa oportunidade, de certa forma, dessa vantagem competitiva, porque o grupo que foi fazer o intercâmbio éramos 3, e dos 3 eu era a única mulher, e acabava sendo uma vantagem também para mim na hora de candidatar-me às vagas que haviam na IREX. E fui admitida. Considero ter sido essa a minha primeira experiência profissional, né? Porque tem horário de entrada, horário de saída, tinha tarefas por fazer, tinha deadlines, colegas de trabalho, chefes, deadlines, e tinha ainda, além de toda essa experiência, a necessidade de conciliar isso com a escola, que acho que é o desafio que todo estudante tem. A partir do momento em que começamos a ter alguma experiência profissional, torna-se um bocadinho mais difícil dedicar-se também à escola. Porém, não temos como dissociar uma coisa da outra, porque se tratando de um estágio, acaba sendo uma oportunidade de unir o útil ao agradável, porque a dada altura também há necessidade de fazermos um estágio curricular. Então, se conseguirmos
conciliar o estágio ou essa experiência profissional e a escola vai ser uma mais-valia e também acaba sendo mais rápido concluir os compromissos curriculares e depois começar a focar no trabalho de final do curso. Felizmente, a experiência com a IREX foi muito boa. Fiz o estágio durante 6 meses e quando chegou a fase depois para a renovação, não renovei, porque uma das mentoras que eu tinha tido lá na IREX convidou-me para estagiar na SOIC. É um recorde que recebi, uma mensagem da Saúde e Inocência no Facebook, a dizer que a diretora de informação da SOIC gostaria de se entrevistar. Tens interesse? Aquele dia eu fiquei pasma, foi totalmente inesperado, desde a plataforma usada para fazer o convite. Depois fiquei tipo, a diretora de informação, de onde é que ela me conhece e tudo mais. Só depois é que entendi que no fundo aquilo tinha sido uma recomendação. Nessa altura, a Saúde e Inocência estava a colaborar no grupo 2, que também estava lá já a trabalhar. E foi isso, recebi o convite, estava super nervosa, trêmula. Era mais do que algum dia eu tinha imaginado chegar no jornalismo. Isto porque fazer televisão nunca foi uma das minhas aspirações, nem durante o curso, nem quando me inscrevi no curso. Embora, em regra geral, a expectativa que as pessoas à nossa volta tenham é essa. Ele está fazendo jornalismo, vai apresentar telejornal, vai aparecer na televisão. Mas para mim não era bem isso. Então, receber aquele convite para integrar uma empresa como a sua foi muito gratificante, foi emocionante, senti aquele frio na barriga que qualquer jovem com a minha idade sentiria, aquelas divertidas histórias. Estava super nervosa na entrevista, mas felizmente correu bem e comecei a estagiar lá no dia 7 de setembro de 2015 e permaneci até hoje lá. Então, isso deu muito certo. Acho que as coisas fluíram muito para ti, tiveste um percurso em que as coisas foram se encaixando quase de forma natural. Há que abrir aqui um momento para congratular a própria ECA, não obstante os desafios que tem, a escola abre boas oportunidades. Por exemplo, essas oportunidades de ter contato com instituições de fora. Além do seu grupo, houve um grupo que foi para a Espanha. Eu tive a sorte de ir para Portugal, para o estágio. São coisas que fazem muita diferença na vida dos estudantes. E nesse sentido, a ECA tem estado na dianteira. Depois tinha uma boa conexão com a IREX, permitia esta ponte. Nós também tentamos entrar na IREX, eu não tive sucesso, fui chumbado. Fui chumbado na lá, altura mas... era uma das saídas profissionais mais próximas que tínhamos. Sim, porque havia essa ligação com a ECA IREX, né? Então, mas enfim, faz um bom trabalho, de forma geral, a ECA e a IREX também, depois para os que são recém-formados, essa conexão fantástica. Agora, no grupo SOIC, o Cleide entra muito jovem, numa experiência totalmente nova, fazer jornalismo para televisão, para jornal, impresso neste caso, e se calhar também para o jornal online no país, o grupo multimédia, que é a SOICO, e numa redação muito corrida, e ainda assim Cleide encontra o seu lugar e chega a chefe de redação, na sua idade. Como é que foi? Como é que foi, Cleide, esse salto? Porque isso não é extraordinário só na SOICO, mas eu acho que também no país são poucas pessoas, eu não conheço ninguém
que na sua idade, numa empresa daquela dimensão, e mulher chegou a chefe de redação. Isso é preciso reconhecer, não é todos os dias que acontece. Como é que foi? Como é que chegaste até lá? Acho que mesmo eu tenho dificuldades para explicar. Como estiveste a dizer há pouco, o meu percurso acadêmico, profissional, foi desenhando-se de forma muito natural. Como tinha dito no início da nossa conversa, essa minha capacidade de socialização, de ter uma oportunidade, pegar nesta oportunidade e transformar em algo grandioso, agarrar nela como se fosse a única coisa que tenho e em função disso ver o que é que acontece lá para frente, contribuiu muito para isso. É mesmo uma benção, graças a Deus, todos os dias, por fazer parte deste grupo seleto de jovens, possam assim dizer, e também privilegiados, que formam-se numa área, depois têm a felicidade de trabalhar na sua área de formação, que infelizmente no nosso país ainda é algo ainda muito raro. Além disso, eu, como dizia há pouco, entro para a SOIP em 2015, encontro uma redação também jovem, até hoje eu sou uma redação bastante jovem, fazias parte desse grupo de jovens muito dinâmicos, muito criativos, com vontade de crescer, tinham lá já o considerados jornalistas sênior, mas que sempre deram espaço para colocarmos em prática as nossas ideias novas. E quero usar esta ocasião para agradecer o Grupo Soico, na pessoa da diretora de informação, Olivia Massango, que acredito que serviu de anjo da guarda, a porta, a chave, ou o palco para que eu pudesse descobrir a profissional que eu era. Vou falar de forma muito resumida, mesmo por uma questão de gestão de tempo. Eu entro primeiro como produtora, na expectativa de ajudar a melhorar a planificação do conteúdo do dia a dia, então tinha estar sempre bem informada, ler o jornal Notícias, ouvir a rádio, ver canais internacionais, e nas reuniões de planificação estar ali a partilhar minhas ideias. Muitos dos colegas que estavam lá já há algum tempo olhavam para mim como uma menina tagarela, com muita coisa para dizer, mas que não sabia que na prática as coisas não funcionam bem assim, com ideias muito longe da realidade. Foi aquilo que ela viu no Brasil, quer dizer, implementar aqui, não sei o que, Moçambique, não sei o que. Mas a diretora sempre estava ali a dar-me atenção, a dar-me esse espaço, a dizer que vamos ouvir o que a produtora tem a dizer sobre isso. E eu trabalhava com outras colegas que já estavam ali há algum tempo, mas que infelizmente não eram formadas na área. Até que um dia houve uma concertação, eu apercebi-me disso, porque depois, de forma individual, cada um dos chefes apareceu a falar comigo a mesma coisa. A partir da manhã tu vais à rua, vais fazer festas. A partir da manhã tu vais à rua. 3 pessoas diferentes a dizerem a mesma coisa, em momentos isolados. E eu disse, tudo bem, porque houve essa percepção de que, muito provavelmente, o meu potencial não estava a ser explorado ao máximo, porque eu tinha formação em jornalismo, com as cadeiras já todas concluídas, só faltava fazer o trabalho de final do curso, e estava lá como professora de conteúdos, que na altura parecia ser a área que tinha esta demanda ou necessidade, havia espaço. Então saí para fazer a minha parte de reportagem, recordo que foi um dia em que havia falta de carro, havia falta de equipamento, mas no fim do dia tudo se ajustou, surgiram os meios, e era uma palestra da Presidente da Assembleia da República, na altura era a Verônica Macamo, no ICISA. Havia um encerramento de um dos cursos lá, técnicos de saúde que estavam a ser formados e tudo mais. Eu fui lá, fiz a matéria, cheguei tarde, o operador de câmera mal tinha onde se encaixar e tudo mais, mas no fim deu tudo certo. Recordo Não que me diga que voltei para foste com casa muito. Bartolomeu Langa. Não, nem tinha sido com Bartolomeu Langa. Olha só, tinha sido um operador emprestado de uma outra área do grupo, Ok. porque os nossos operadores oficiais não estavam disponíveis. Nisto, fui fazer a peça, voltei e tive um super feedback. E ficou a ideia de que, afinal de contas, nós ficamos todo esse tempo a desperdiçar uma grande jornalista. Tínhamos, sim, necessidade de ter uma produtora, mas também tínhamos
uma necessidade de ter mais jornalistas, tinha espaço vago. Então, a partir de hoje, não faz mais produção, é jornalista. Então, foi aí quando comecei já a fazer as matérias, tanto para a televisão como para o jornal, que também foi um desafio. Nós tínhamos aquela concepção muito quadrada de que a redação de TV e a redação do jornal impresso. A redação do jornal impresso eram as mais disponíveis para estágio, mas eram as que nós mais fugíamos, porque acreditávamos que eram um pouco mais exigentes. E a Soico brinda-nos com, com a necessidade de fazer as duas coisas. Foi um grande desafio, mas lá fiz com todas as questões envolvidas pelo fato de ser mulher, de ser jovem, ter que a tempo inteiro não só fazer o trabalho, mas também ter que provar que faço bem. Passou 2 anos, fui conquistando o meu espaço, até que em 2016 comecei a fazer um programa, foi o meu primeiro programa de televisão, Saúde e Bem-Estar. Eu não tinha a mínima noção do que era para fazer, mas fiz, era gravado, correu bem, despertou em mim uma veia ou um interesse por assuntos ligados à área de saúde, e que, por sinal, era uma área que também estava vaga, podemos assim dizer, naquele momento na redação. E quando eu dei por mim, eu já era especialista em assuntos de saúde. Saí do fórum do programa e passei a fazer reportagens viradas à saúde. Uma dessas E reportagens nós tivemos a deu-me um felicidade de ver prêmio. muitas, vimos muitas reportagens, fomos muito bem educados em saúde por ti. É, foi um ano inteiro, fora ser um interesse pessoal, depois coincidiu que havia um programa também, de novo, da IREX, o Health Fellowship, e eu participei dessa formação. Então, uma das obrigações era ter uma reportagem semanal sobre saúde. Então, eles depois davam-nos mentoria sobre quantas fontes é que devíamos usar e não sei o quê. Então, à medida em que as semanas iam passando, a tendência era sempre de melhorar. Dizer que foi uma dessas reportagens que valeu um prêmio, prêmio de jornalismo em saúde, isso já em 2018, mas foi uma reportagem de 2017. Isso contribuiu mais uma vez para passar-me aquela ideia de que não estava errado a escolher jornalismo ou suportar as rotinas cansativas de uma redação, tratando-se de uma mulher. E com o tempo, as colegas que já estavam na área foram encontrando novos desafios, parte delas saíram da empresa e o número de mulheres foi ficando cada vez mais restrito. E o fato de sermos menos mulheres colocava ainda mais exposta e numa posição de maior visibilidade. Por causa do meu dinamismo, não negar desafios, ser uma pessoa que, quando lhe colocam a fazer uma coisa que não sabe fazer, procura a solução, está disposta a entregar um resultado. Foi-me proposto que passasse a editar o noticiário das 13. E quando isso acontece, de alguma forma significa ter a responsabilidade de coordenação da redação, porque foi numa altura em que nós estávamos sem chefe de redação. Então, eu era responsável por saber se o Cleófas já chegou, onde é que está, atribuir-lhe um trabalho, dar-lhe uma ideia sobre o que é que nós queremos desse trabalho, ao regressar para a redação, ver o texto do jornalista, depois definir em que posição é que esta notícia estaria no alinhamento, se vai ser a primeira, vai ser a última, e não sei o quê. Acredito que foi um trabalho que também fiz com alguma qualidade, e isso também serviu para ir passando esse feedback às minhas lideranças ou à minha chefia, que eu tinha a capacidade de fazer essa coordenação, embora fosse jovem, mas tinha o chamado DNA, o espírito suíço, estava alinhada com aquilo que é a filosofia ou a linha editorial da própria empresa, sabia que tipo de pivôs é que nós fazemos, quando é que é notícia, quando é que não é notícia. Sempre estamos muito claros sobre isso. Há sempre uma discussão que se trava aí colar, seja com a direção, até mesmo com o presidente. Enquanto a Cleide tenta se conectar, deixa-me também fazer algumas notas sobre esta grande instituição que é a Soico.
também tive o privilégio de por lá passar, de facto, uma grande casa. Um abraço muito especial a Olívia Massango, a diretora de informação muito atenta, muito dedicada e capaz de perceber e explorar o potencial de cada quadro à sua disposição. Um abraço também ao Bartolomeu Langa, que mencionei há pouco tempo, assim como outros operadores, mas Bartolomeu em particular, porque costuma ser um dos que, portanto, dá as boas-vindas aos jornalistas recém-chegados. Muitos de nós tivemos a nossa primeira experiência de cobertura na rua com este grande repórter de imagem do Grupo Soico, e depois fomos trabalhando com outros tantos que também contribuíram muito para o nosso posicionamento e crescimento profissional. Vamos continuar a fazer aqui o compasso de espera para que a Cleide possa voltar, portanto, aqui ao nosso programa e a gente continuar esta conversa super interessante. Exato. É o que eu estava a dizer, porque não consigo dizer agora de forma muito específica qual é que foi a fórmula ou qual é que é o segredo. Não existe fórmula, nem existe segredo. Talvez se tivesse que dar uma resposta política, ia me socorrer nas palavras do presidente da República. Trabalho, trabalho, trabalho. Pois é, trabalho, 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 também estar no lugar certo, na hora certa. Pois, e não É, negar desafios, é tal coisa que sim, disse, as oportunidades estão sempre lá, né? Só que isso vai depender do nosso nível de preparo, porque a primeira pessoa que tem que estar convencida de que consegue fazer aquilo somos nós. exato, Cada nova possibilidade que nos surge, a primeira obrigação que nós temos é de lidar com o medo do novo, né? Tudo que é exato, novo assusta, cria-nos essa sensação de que não, eu acho que não sou capaz, acho que não, porque eu ainda não é o momento e tudo mais. E quantas vezes nós não perdemos oportunidades justamente por isso, por acharmos que ainda não é o momento ou que existem pessoas que fariam aquilo muito melhor. Então, acredito que tenha sido mesmo isso, uma junção do fato de eu já ter a técnica, já ter a experiência, já ter a filosofia e ter surgido a oportunidade e estava aí eu e respondi ao desafio. Ok, obrigado, Cleide. Estamos mesmo já quase a terminar a nossa conversa, mas há uma pergunta que quero fazer, primeiro Oi, relacionada. Consegues ouvir? agora sim. Para mim, tu tinhas congelado. Para mim também. Ok. Então, vou fazer uma pergunta ligada à profissão, né? Como é que tem sido essa experiência? Chegaste aí, chefe, jovem, antes dos 30, eh, mas ao mesmo tempo mãe, companheira. Como é que tem sido conciliar, primeiro, o lado profissional, como é que tem sido o dia a dia como chefe na sua condição? Depois também do lado familiar, como é que tem sido conciliar esses dois pesos? Bom, a experiência de chefia no início provocou-me bastante medo, como disse. Ah, esta ideia de que o novo assusta e que quando vamos começar algo diferente do que estamos habituados, saímos da nossa zona de conforto, as primeiras pessoas para quem nós temos que convencer que vai dar certo somos nós mesmos. Então, eu tive que fazer um exercício psicológico muito grande, socorremos de muitos livros de gestão emocional, uh, e, claro, não deixar de orar, né? Pedir sabedoria e discernimento a Deus, acreditar que se Ele colocou-nos naquela posição, é porque Ele considera-nos capazes e que não é no primeiro desafio ou obstáculo que temos que desistir. Um dos primeiros toques ou embates que eu tive foi de convencer os meus colegas mais antigos que eles tinham que passar a obedecer-me. Podia usar um outro termo, mas acaba sendo isso, né? O chefe dá as ordens e nós obedecemos. Então, este exercício de ter as minhas
decisões sempre questionadas, ter as minhas orientações sempre colocadas à prova, não porque estivessem erradas, mas para medir mesmo até que ponto eu dizer ou eu estou, não durou muito tempo, ou eu é que já estava preparada também de alguma forma para lidar com a situação e com a pressão. E toda vez que eu sentisse que estava num nível insustentável, não me calava, não fazia disso um motivo para ter aconselhamento com as pessoas que já tinham passado pela posição, e tenho a felicidade de ter uma superior hierárquica direta, que é também mulher, e que entrou para a liderança muito jovem, e que tem essa experiência de liderança, de redenção, e foi a pessoa quem me confiou essa tarefa. Mas Yeah. é mais natural, a responsabilidade só aumenta, claro. Já faz agora 3 anos, sou chefe de redação desde 2020, início de 2020. A responsabilidade só aumenta, tem muita gente nova, os antigos também continuam lá, o contexto social, econômico, político do país também dá responsabilidades acrescidas. E depois, porque sou chefe de redação, não de uma televisão fundada por mim, é uma instituição que tem já tem uma história, já tem todo um percurso feito, com pilares bem fixos. E o que se quer de mim é manutenção dessa posição e melhoria, né? Então, qualquer ação, qualquer atividade que eu tiver, tem de ser sempre no sentido de progresso ou manutenção, e nunca para regredir. Em relação à conciliação das tarefas, ser chefe de redação, ser jornalista, ser apresentadora, moderadora, ser profissional de comunicação, posso assim dizer, perdão, numa redação, e o meu lado, mãe, esposa, irmã, sobrinha, tia, vizinha e amiga, é desafiador. Mas acredito que isso é uma coisa que também a própria Soico, de alguma forma, vai nos preparando no terreno para lidarmos. Tenho a bênção e a felicidade de ter um companheiro que também é da área de comunicação, já passou por uma redação, foi profissional de comunicação numa redação por mais de 10 anos, então isso facilitou muito, desde o início do nosso relacionamento até a altura em que decidimos começar a viver juntos, reunirmos. E toda vez que eu tenho alguma necessidade de justificar um pouco mais a minha jornada de trabalho, fazer uma viagem, vamos lá, formar-me, alguma aconteceu agora com o mestrado, nunca tive um não como resposta. Foi sempre incentivo, foi sempre apoio de quantos dias é que são a tua viagem, 11 dias, tudo bem, pode ir, nós vamos ficar bem. A primeira pergunta é, mas e a miúda? Não, nós vamos ficar bem, eu sou o pai dela, não tens que se preocupar com isso. E se tivesse que ser eu a ir, também ficarias tu com ela, então está de boa. Então, isso contribui Bravo. muito. Então, isso contribui muito para que eu não tenha de me preocupar tanto com o fato de poder não estar a exercer devidamente o meu papel de esposa, o meu papel de mãe, por estar a ser uma boa profissional. Confesso que, com o passar dos anos, fui criando melhores equilíbrios, tentando, dentro do possível, encontrar momentos para separar ou dissociar uma coisa da outra, embora seja complicado, porque nós somos jornalistas a tempo inteiro, podemos não estar na redação, mas ao telefone já estamos a trabalhar desde que acordamos até a hora que vamos dormir, principalmente em dias que tem emergências, tem situações de última hora em que não tem como controlar. Então, um esposo, um parceiro, um companheiro que entende da área, tem facilitado muito a minha vida. E depois, porque
acho que acaba sendo uma consequência, né? Quando nós somos bons profissionais, dificilmente vamos ter muitos conflitos no lado pessoal, acredito eu, porque as pessoas que estão conosco conseguem ver o fruto do nosso trabalho, o porquê de nós nos dedicarmos tanto, e acaba sendo também um motivo de orgulho. De certa forma, estamos a criar um legado. Eu consigo fazer chamadas de atenção aos meus primos, aos meus sobrinhos mais novos, porque tenho legitimidade para fazer isso. E essa legitimidade vem do desempenho acadêmico, do desempenho profissional. De outro modo, não me dariam a atenção que muito provavelmente me dão quando estamos numa situação em que tem que aconselhar, tem que chamar a atenção, o chamado dar o exemplo. Então, acredito que as coisas acabam sendo fáceis nesse sentido. Mas, claro, tem desafios, tem dias de loucos em que a criança fica com uma gripe, ele não pode ficar porque já tem um trabalho, a secretária não está, não tem irmã para ir deixar, não tem avô, então tem que ligar para a redação, dizer hoje eu não posso, porque a minha filha está doente, e a redação fica tipo, mas nós temos uma transmissão em direto, tu é que eres responsável, como é que fica? São equilíbrios que é sempre necessário fazer no dia a dia. Mas, claro, quem está a começar vai ter um nível de dificuldades diferente do meu. Eu já estou nisto há 8 anos, Cleófas. Eu costumo dizer que é uma coisa que não se acostuma. Uma das maiores dificuldades que nós temos de trabalho na redação são as nossas jornadas de trabalho. Nós trabalhamos no final de semana, trabalhamos feriado, trabalhamos Natal, trabalhamos final do ano. Então, já dá para imaginar o que é estar há 6, 7 anos sem poder passar a festa do Natal e de final do ano em casa. É sempre uma. Estou em casa no Natal, automaticamente é porque não fui no final de ano e tudo mais. Tem dias que dá aquele sentimento de será que eu estou a fazer bem o meu papel? Será que não estou a perder algumas fases do crescimento da minha filha? Não sei o quê. Aquela sensação de não estarmos a ser o suficiente. Acredito que acontece mais com as mulheres, mesmo com essa pressão social que nós sofremos por aquilo que a sociedade tem como expectativas em relação ao nosso papel. Convosco, homem, não sei se também acontece muito. Acho que vocês Olha, têm essa imagem acontece, desde cedo. acontece, também somos gente, hein? Não, mas vocês têm essa imagem do provedor, é bíblico, não sei o quê. Enquanto nós fica a parecer sempre que estamos a ir andar por um capricho. Se dependesse de vocês, vocês nos sustentariam, nós sentadas em casa. Mas é isso. Ok, e a Cleide, muita força, primeiro, continue firme, isso é uma missão, e estar há 8 anos não é pequena coisa, não é para todos, alguns de nós não conseguimos, então sei de que é que, sei de que é que se trata. Mas assim, seus planos profissionais para frente, como é que se vê daqui a uns 5, 10 anos? Daqui a 5, 10 anos, eu espero passar o Natal, o final do ano e as férias em casa e com a Olivia não vai família. gostar disso, hein? Mas como tem estado a acontecer, eu considero que continuo a ser a mesma pessoa aberta às oportunidades que surgem, aos desafios. Quando me é pedido para fazer algo, não meço esforços, não olho para as circunstâncias, foco-me no resultado e tem o que se diz, a chamada lei da semeadura. Então, acredito que o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos vai ser consequência das sementes que estou a lançar hoje em dia. Esta aposta em fazer mestrado colocou-me mais uma vez numa posição de destaque, não só ao nível da minha redação, do meu atual local de trabalho, mas também na sociedade, porque nós sabemos que ainda temos muitas poucas pessoas com nível de mestrado. E uma das principais saídas
profissionais para o mestrado é a docência, e é nisso que eu tenho estado a focar-me atualmente. É uma área muito apaixonante, tenho ainda muita coisa para descobrir, e daqui a 5 anos me imagino a fazer isso, a conciliar esta minha via jornalística, comunicadora, com a docência, que é uma oportunidade para eu continuar a aprender, continuar a consolidar os meus conhecimentos. Terminei o mestrado a dizer para os colegas que o doutoramento faria só no céu, mas agora já começou a mudar um Mudaste pouco de de ideia? ideia. Queres nos trair, oh Cleide? Desculpa. Vamos deixar isso para o céu. Chega, vamos deixar para o céu. Não, até agora o plano é esse, mas pelo andar das coisas, daqui a 5, 10 anos não prometo muito. Ok, talvez até lá já Mudem mudamos de de ideia. ideia. Mas por Não, enquanto vamos vamos deixar alinhar. assim. Vamos alinhar. Eu não vou deixar ficar para trás, vamos juntos. Boa. Então, é nisso que eu tenho estado a trabalhar. Estou a procurar fazer a formação psicopedagógica, procurar saber quais é que são as escolas que têm cursos de comunicação, e também penso que, de certa forma, na posição de chefe de redação, eu já faço essa transmissão de conhecimento, seja para os colegas estagiários, para os editores, as pessoas, a equipa de trabalho como um todo. A partir do momento que sou a coordenadora, sou a responsável, sou a líder numa determinada atividade, há sempre um conhecimento que é passado. Então, quero explorar isso de forma mais científica, de forma mais profissional, contribuir de alguma forma para que mais pessoas consigam encontrar na comunicação uma paixão científica, que é algo que há um tempo não era comum, via esse jornalismo como uma coisa de amadores, estamos lá todos ocupados, ok? Está ali uma redação, aceitam os textos, dizem que eu escrevo bem, está bem, deixa ser jornalista. Então, hoje em dia já temos mais pessoas interessadas em fazer um jornalismo enquanto profissão e enquanto ciência, e é como eu me vejo daqui a 5 anos, a ser formadora de jornalismo. Muito bem, Cleide. Eu acho que isso tudo tem condições de se cumprir, só não se vai cumprir se as pessoas estiverem muito desatentas mesmo, porque tens todo o potencial. A própria ECA deve ver, sou diretor da ECA, deve ver como usar os quadros que foram formados aí, depois desenvolveram profissionalmente, tem muita bagagem teórica e prática, e nós sabemos o quanto isso faz diferença, é só nos lembrarmos dos nossos professores, Júlio Manjato, pessoas que não só diziam da ciência, mas também da prática, o A valor professora que Sofia, que acrescentam. Deus a tenha, Professora Sofia Ilali, professora Cremilda Massing, a professora Dal, professora Mavanga, enfim, são professores que fazem diferente e agregam muito valor por causa desta dualidade prática mais teoria. Não falam do que leram apenas, mas do que viveram e experimentaram, sem querer tirar mérito aos outros professores que não têm muita experiência em redação, mas acredito que é justo reconhecer aqueles que têm as duas componentes, porque sabemos o que agregaram na prática e agregam para este curso. Então, Cleide, foi um prazer ter conversado contigo e espero que a gente encontre mais oportunidades para conversar. Obrigada, Cleofas. Foi também um prazer. Agradecer a todos os cuidadores que estiveram a fazer-nos companhia. Espero que, de facto, tenha sido uma conversa proveitosa para todos que vão acompanhar, e sempre à disposição. Obrigado, Cleide. Obrigado a todos que nos acompanharam. O GM Podcast de hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima oportunidade. Tchau, tchau.